A chegada do verão amazônico é marcada por dias muito quentes em todo o estado. Em Belém, o calor poderia ser amenizado, principalmente ou naturalmente pela cobertura vegetal das árvores da cidade. Porém, algumas áreas da capital paraense não possuem áreas verdes suficientes para regular a temperatura e deixar o ambiente mais agradável. Um estudo da Universidade Federal do Pará mostra que o bairro do Guamá, o calor vem aumentando ali no distrito do Guamá. À medida que as áreas verdes vêm sumindo, o calor vem aumentando. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora Luziane Mesquita, da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, quando que foi realizado esse estudo, professora? Bom, durante o ano de 2011, nós realizamos esse estudo de mapeamento das áreas verdes urbanas da cidade de Belém. E no estudo nós utilizamos vários parâmetros, e várias metodologias para tentar medir a quantidade de áreas verdes da cidade. E um parâmetro que nós encontramos foi a baixa quantidade de áreas verdes no distrito do Guamá. O distrito do Guamá é formado por vários bairros: Guamá, Jurunas, Condor, Cremação. E no distrito, o índice que nós alcançamos foi de 4,3%. Então, ele está abaixo de um parâmetro maior, que é 5%. Quando um bairro ou um distrito atinge 5% de áreas verdes, nós consideramos como desertos florísticos. Isso acontece porque, pela carência de áreas verdes, a falta de ruas e avenidas arborizadas, não tem praças públicas, Todo mundo que mora na área do grande distrito sabe, principalmente o bairro do Guamá, ele só tem uma praça, que foi criada bem recentemente. Parques públicos, isso nós não encontramos, nesse distrito do Guamá. Então, o que predomina são uma área densamente construída, pequenos lotes urbanos, os quintais urbanos também. Existe uma grande carência de arborização, então isso levou a esse quadro e esse índice. Então, um quadro de deserto florístico. Em função da carência de áreas verdes. O Guamá verdes. É um deserto, gente. O Guamá, Condor, Cremação, Jurunas... Quem mora nesses bairros já observou que o efeito da ilha de calor é muito maior do que quem mora em bairros mais arborizados ou em distritos mais arborizados. Certo. E essa escala vai de 5% da área, Tem que ter, se tiver 5% de cobertura de vegetação nesta área, 5% é deserto. E vai até quanto? O que seria o ideal? Esse índice, inclusive, ele foi feito para a cidade de climas temperados. Então, quando a cidade tem 30%, ou bairro ou distrito, nós classificamos como que ela vai ter um adequado balanço térmico e climático. Então, aqui na cidade de Belém, nós mapeamos 6 distritos, grandes distritos urbanos, e o distrito que atingiu o maior índice foi o distrito do Entroncamento, também formado por 10 bairros: Marambaia, Mangueirão, Valdecães, Curioltinga, então dentro do Dainte. Ele atingiu 54% de áreas verdes. Mas, professora, ali deve colaborar com certeza a área dos lagos, Bolonha e Água Preta, todo o terreno da Marinha que tem ali na estação de rádio da Marinha. O que mais? Outras áreas verdes que tem por ali, não? Justamente, o principal fator que levou ao longo do tempo à preservação desse cinturão verde, que nós classificamos como cinturão verde de Belém, são as áreas de proteção ambiental. Então, tem a APA de Belém, a área de proteção ambiental de Belém, tem o Parque Estadual do Tinga, as áreas militares e institucionais, que aí entra institucionais a UFPA, a UFRA, o Museu Guild, a Embrapa, e também o Parque Ecológico de Belém, que é a responsabilidade da Prefeitura. Então, todas essas grandes áreas que foram preservadas ao longo do tempo deram condições para esse índice de 54%. Qual é o Parque Ecológico de Belém? O Parque Ecológico de Belém, ele fica nos bairros Valdecães e Marambaia, que na verdade, é considerado um parque de papel, porque ele só existe na legislação. Ele foi criado em 1993, mas não existe infraestrutura, condições adequadas de uso pela população desse espaço. Mas é possível criar essa estrutura. Com certeza. E transformá-la em parque de verdade, não de papel. Em parque com infraestrutura adequada. Certo, mas ficando no entroncamento ali. Próximo ao bairro de Valdecães, e Marambaia, ali no limite. Por onde passa a Transmangueirão hoje, Certo, mas vamos voltar na área da cidade, o distrito do entroncamento, englobando 10 bairros ali, que registrou 54%. Aí minha pergunta é a seguinte: fora dessas áreas militares, área de proteção ambiental, o
Parque do Curiautinga, ali onde estão os mananciais de Belém, essas áreas que a senhora colocou. As vias públicas, os quintais urbanos, também tem mais árvores ali do que o Guamá, por exemplo? Isso foi um outro quadro muito crítico, porque ao longo do tempo, né, a expansão urbana da cidade, o crescimento vertical na área central, a expansão horizontal na área de expansão urbana levou à perda, né, de quintais urbanos que existiam mais ou menos até a década de 50, 60 e 70. Hoje você não encontra mais quintais arborizados ou amplos quintais arborizados. E as vias, ao longo do tempo, a implantação de infraestrutura, de calçamento, levou à perda, né, de áreas já existentes. E novas áreas que poderiam ser criadas em função dessa urbanização, elas não foram criadas. E isso levou a esse quadro crítico. Alguns bairros que nós caminhamos, né, que nós conhecemos, você não encontra nenhum tipo de arborização de vias. Então isso é muito, vamos dizer, é um problema grande para os pedestres, desculpem, né? Porque são espaços públicos, né, que nós deveríamos ter disponível na cidade e nós não temos. A cidade também foi se desenvolvendo e com muitas ocupações de maneira totalmente irregular, e é difícil você urbanizar, né? Abrir uma via decente, com largura ideal, com calçadas largas, amplas, com calçadas que você possa plantar árvores. Nós temos conjuntos feitos mesmo, da Coab, por exemplo, que lá por exemplo, o Panorama 21 também, outro conjunto, que as calçadas não têm 1 metro. Se tiver 1 metro, é 1 metro, 1,10 m só. Mal você consegue plantar uma árvore, não? Agora, professora Luziane, qual é a relação, qual é a influência das árvores no clima da cidade? A vegetação, ela tem uma influência muito grande, né, porque ela regula a temperatura da cidade. Tem uma função termoclimática. Uma função importante é, no processo de respiração, a vegetação ela libera uma grande quantidade de água para o ambiente, ou seja, ela umidifica o ambiente. O processo de fotossíntese, ela consome, né, ela utiliza uma grande quantidade de luz, então ela reduz a temperatura. Cerca de 99% da radiação solar que incide sobre as árvores, né, sobre a vegetação, ela é consumida nesses processos fotossintéticos. Então isso leva a uma redução da temperatura. Então quando nós aumentamos esses cinturões verdes nas cidades, nós estamos contribuindo para a diminuição dessa temperatura. E um outro fator importante é que ela também utiliza o CO2. O CO2 que é liberado pelos veículos, né, que também aquece muito a cidade em contato com a energia solar. A vegetação ela utiliza, né, no processo de fotossíntese, então ela também purifica o ar das cidades. Mas, professora, e essas ilhas ao redor daqui da cidade de Belém, todas tomadas por vegetação, não? Algumas ilhas não têm praticamente, e as que têm ainda alguns moradores lá são bem poucos, não são suficientes para manter o clima regulado da cidade? Infelizmente, elas influenciam sim, mas não no nível do solo, no quarteirão, né, nas ruas, porque nós vivemos aqui atualmente numa cidade densamente construída, é muito asfalto, é muito concreto, a verticalização. Então você tem diferença de temperaturas entre os bairros, entre quarteirões, né? Então isso tudo é influenciado pela perda da vegetação e pelo aumento da área construída nas cidades. Bom, é possível mudar esse cenário, professora? É possível. Se nas próximas décadas, né, se nós conseguirmos colocar em prática o plano de arborização urbana, que foi criado recentemente, né, foi praticamente imposto, né, pelo Ministério Público, ele já foi criado. Então, se ele for implementado ao longo das próximas décadas, a gente tem que reverter esse quadro, porque a cidade de Belém, em função das condições climáticas que você citou no início, ela é diferente da cidade de São Paulo, por exemplo, que tem verão e inverno, né? A cidade de São Paulo tem um problema sério de carência de áreas verdes, mas ela tem um inverno bem marcado. Mas a cidade de Belém não tem inverno, então a regularidade climática, as altas temperaturas, elas são iguais o ano todo. Então nós temos que reverter esse quadro em função, né, da melhoria da qualidade de vida. E para isso é só cumprir o plano... O plano de arborização que foi criado recentemente. Por enquanto ele é só um plano de papel. Ainda, né? Mas tem que botar em prática. Inclusive, no nosso projeto também de mapeamento, nós temos uma parte de extensão, que é de valorização de áreas verdes. Nós trabalhamos atualmente na cidade universitária. Inclusive, eu queria ressaltar que a cidade universitária da UFPA,
ela, no índice mapeado, ela atingiu cerca de 32%, somente o básico e profissional, sem considerar o setor da saúde. Então, em função dessa arborização que foi implantada ao longo da década de 90, durante o trote ecológico. Eu, por exemplo, quando adentrei a Universidade Federal do Pará, eu participei do trote ecológico. Então, plantou muitos árvore. Bosques novos. Atualmente, na cidade universitária, nós temos 16 bosques e grande parte deles são resultado desse trote ecológico, né, da década de 90. E isso mudou o perfil, porque atualmente somente o básico e o profissional tem 32% de áreas verdes, incluindo vias, estacionamentos e bosques. Uma ação feita, portanto, 15 anos, 18 anos, 20? Justamente. Como a senhora se sente em relação a isso, ter participado disso?